Olá a todos, eu sou Thales Silveira, coordenador de comunicação aqui do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, e está acontecendo mais um Pod Infra, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. E hoje, com um convidado mais que especial, o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres, Dr. Guilherme Tell Sampaio. Seja bem-vindo, Dr. Guilherme. Muito obrigado, Thales. Eu quero aqui trazer minha alegria de poder dialogar com vocês e especialmente com quem escuta e vê esse importante podcast e compartilhar aqui com o nosso, mais do que presidente, professor Mário Povia, que entende regulação na teoria e na prática e já exerceu essa posição que ocupo na agência irmã, que é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Perfeito. E ao meu lado, o Dr. Guilherme já apresentou, mas sempre um prazer tê-lo aqui. Mário Povia, diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado, Thales. Guilherme, uma honra ter você aqui. A gente tem acompanhado de perto o trabalho da NTT e particularmente o teu trabalho à frente da agência e render aqui as homenagens, né? Muita coisa acontecendo, tanto em rodovias quanto em ferrovias, né? A gente tem acompanhado um projeto ousado, né, do Ministério em conjunto com a agência. E então, muito bom você estar aqui com a gente vai querer saber aí informações atualizadas, perspectivas todas, né? Mas queria te agradecer muito aí o seu tempo e essa colher de chá que você está dando aqui para a gente. Professor Mário, a honra é toda minha aqui e é um momento muito rico de poder compartilhar experiências, nossos projetos, prestar contas e também receber os feedbacks e sugestões para a gente continuar nesse processo de aperfeiçoamento contínuo. Sem dúvida. Mas, doutor Guilherme, sempre começamos aqui conversando um pouco com os nossos convidados, querendo saber mais sobre eles. Então conta pra gente, quem é Guilherme Tell Sampaio? Vou contar assim de uma forma bem objetiva para não cansar nossos ouvintes e espectadores. Eu tenho quase 2 décadas de atuação no transporte e comecei lá no meu estado, em Minas Gerais, como estagiário de Direito numa empresa de transporte rodoviário de cargas. Até gosto muito de falar, isso aí já é público. Eu fui estagiário do presidente da Confederação Nacional do Transporte, CNT, o presidente Wander Costa, que eu sempre rendo as homenagens com ele, porque quando eu cheguei na empresa eu fiquei assim, impressionado, que uma pessoa que é formada em 3 cursos superiores, que é o Wander, Administração, Economia e Direito, me pôde trazer uma ótima bagagem. E ali eu iniciei, e quando eu lembro da minha contratação, me falaram, aqui tem 2 problemas. Falei, quais são? Transporte trabalha muito. Jovem ali, quero isso. E o segundo, qual que é? Você vicia, você não larga nunca mais. E de fato, continuei na empresa, me formei, continuei uns anos lá, depois saí, fui advogar no segmento de transporte de cargas, passageiros e também de rodovias. Advogávamos para o setor como um todo, sobretudo empresarial. E ele, quando estava para sair, depois de alguns bons anos, foi ele estruturar um ambiente jurídico de uma empresa educacional em Minas. O presidente Wander foi eleito presidente da CNT. Me convidou para vir para Brasília. E sempre nas minhas andanças de transporte, eu sempre tive o sonho de, se morasse em algum lugar fora, o único lugar que eu pensaria era Brasília. Então o Wander me trouxe a oportunidade, primeiro, de retornar a trabalhar com ele, meu compromisso de gratidão e estar morando em Brasília. E nós somos mineiros um pouco bairristas, a gente olha uma cidade pensada, idealizada e feita por JK, Sim. Seria um prazer voltar aqui. E ali eu tinha um compromisso único com o Wander, cumprir o mandato dele que iria até 23 de março de 2023. Ou seja, eu já tinha passagem de ida e passagem de volta. Meu compromisso é ser chefe de gabinete da presidência durante esses 4 anos. E depois disso voltar para Minas Gerais e tocar os projetos que já tinha por lá. Mas como a vida não é uma linha reta, uma estrada concedida pela NTT, surgiu no meio do caminho, sem ter nenhuma ambição, eu nunca tive uma ambição de exercer uma vida pública, surgiu uma conjuntura de eu ser indicado para a NTT como diretor colegiado em 2021. E fui para a agência, como diretor colegiado, assumindo lá em julho de 2021. Fui sabatinado junto com o ex-diretor-geral Rafael Vitali. Ele deu uma sequência num processo muito importante na agência, que foi um processo de reconquista do orgulho de ser NTT, porque a agência vinha um período de muitos anos com diretores interinos. Não que os diretores interinos sejam ruins, mas você perde a continuidade da sequência da atividade, uma rotatividade muito grande, e paralelo ali sem sentido também de reconhecimento, de valorização, muitos questionamentos do Tribunal de Contas da União ali, legítimos e corretos na ocasião, e um processo que queria uma transformação interna, uma transformação externa, e a gente poder ter numa crescente. Então nós conseguimos fazer isso, podemos dizer de uma forma bem efetiva, um esforço coletivo da diretoria, dos servidores, colaboradores, conseguir envolver o ecossistema do setor regulado e o poder concedente, e mostrar que a gente estava com aquela visão de agência de agenda de Estado. E ali no final, no período já de discussão, eu acabei que eu me tornei substituto do Rafael,
E no processo, naturalmente, mais do que a legitimidade ter formal, foi meio que natural, surgiu a possibilidade de ser diretor-geral, na conjuntura técnica e política. Então, assumi o ano passado, tive a indicação no final de 24, fui sabatinado em agosto de 25, mas já em fevereiro, assim que o Rafael Vitale saiu, eu assumi a presidência da NTT. Então, estou aqui há um ano, temos um mandato ainda até 18 de fevereiro de 2030, e paralelo a isso, ano passado, fui eleito pelos meus pares, diretores gerais das agências reguladoras, como presidente do Comitê das Agências Reguladoras Federal, que é justamente mais do que uma pauta de agência, é uma pauta da regulação. E a gente está aqui às vésperas de umas eleições, conversando um pouco com o Mário aqui, como é que vai ser a agenda mais agitada. Se tem alguma coisa que une, às vezes num momento tão dividido, é infraestrutura e regulação, onde todos, direita, esquerda, centro, sabem que isso é o progresso e o desenvolvimento. Então, estou aí nessa vida pública há quase 5 anos e te falo que é muito prazeroso, porque assim como o Mário já teve a oportunidade de viver na agência, como secretário, você tem realmente aquela oportunidade de impactar a vida das pessoas, de contribuir, transformar. E aquilo que você era crítico antes, você fazer parte do processo. Então, em apertado momento, é isso. E não posso deixar de falar da vida pessoal, porque a gente não é só trabalho, não é... Eu, casado há alguns anos, estou com um filho pequeno de 1 ano, que já veste literalmente a camisa da NTT. Se pegar nas minhas redes, vem lá. E está vindo mais uma pequena aí no caminho. Ainda a gente consegue, entre um leilão e outro, uma regulação e outra, conseguir ainda aí estar presente familiarmente. Quando você falou de camisa, eu imaginei que viria alguma coisa branca e preta ou azul, né? Mas é a camisa da NTT mesmo. Da NTT, que é azul e branca, mas o garoto é atleticano, é galo. É o brasiliense, nasceu em Brasília, mas é o brasiliense mais mineiro que existe. Muito bem. Ainda não está dormindo muito bem, então, não. Ainda não, mas é o momento. Doutor Guilherme, então o senhor falou que entrou no ano de 2021. Então você pegou ali bem a questão da pandemia, né? Sim. Conta pra gente como é que foi isso. A NTT, ela teve uma atuação bem forte, né, para tentar fazer com que os agentes, né, ou seja, as empresas, as associações, não quebrassem num momento de tão dificuldade, né, que muitas estradas pararam, né? Conta pra gente como é que foi esse momento, assumir, já assumiu com uma bronca grande, né? Thales, foi muito bom você tocar nesse ponto, porque nós tivemos agora recente a convenção da agência. Todo aniversário da NTT nós fazemos uma convenção que é para o time interno, mas o que números é mostrar para o time o que nós fizemos coletivamente. Então, ali na linha do tempo, desde a criação da agência, ela que foi criada em 2021, e sempre gosto de falar com o autor mineiro, que foi o nosso senador Eliseu Rezende, da mesma lei de criação da NTT, da ANTAC, depois a conversão do DNR para o DENIT, e ali na linha do tempo trouxe lá o período realmente da pandemia e a atuação que teve. Todo mundo que nós que atuamos no transporte, ninguém parou, porque o transporte, tudo que todo mundo já sabia, se tornou formalmente e de forma clara a sua essencialidade. Então, o transporte deu a sua sequência em todas as suas frentes. Transporte terrestre, aquaviário, aéreo, enfim. Então, na CNT, ao contrário de muita gente ter que se recolher, a gente continuou atuando. E quando fui para a agência, nós tínhamos o desafio de 2 frentes. Primeiro, o transporte continuar atuando, transporte passageiro de cargas, com todas as medidas de segurança e de precauções para os trabalhadores e também para quem fosse o destinatário. Então, a gente trouxe diversas medidas regulatórias para poder flexibilizar algumas obrigações, algumas regras, e também você reduzir e ser mais avançado de reduções de burocracias. Porque as empresas, todas que mexeram com parte de pessoas, transporte de pessoas, foram muito impactadas. Então, a gente tem que ter medidas de redução da burocracia, porque realmente o fluxo financeiro, o caixa, estava muito comprometido. E, paralelo, as próprias concessionárias de rodovias também foram impactadas, muitas na demanda e também no próprio grande ciclo de obras. E do outro lado, ferrovias que tinham acabado de ser renovadas e nós tínhamos que garantir a execução das obras. Então nós tivemos que atuar, primeiro, com o olhar no trabalhador e no usuário, para que o transporte continuasse acontecendo e, paralelo a isso, manter o equilíbrio econômico e financeiro dos contratos. Que isso é muito importante. A gente fala aqui, acabamos de passar de uma COP30, a gente fala muito da sustentabilidade ambiental. Todos os órgãos têm trabalhado muito bem, e o Brasil começou a mostrar que o setor de infraestrutura tem muita coisa sendo feita. Portos, ferrovias, rodovias. Mas não existe sustentabilidade ambiental se não tiver sustentabilidade econômica financeira. Nenhum empresário, não podemos ter demagogia, vai investir em questões ambientais se não tiver um contrato rígido e saudável. Então nós também conseguimos reequilibrar, não existe nenhum contrato hoje, Mário, desequilibrado de demanda de rodovias,
todos os contratos de ferrovias, o ciclo de obras de investimentos continuaram seguindo, grandes obras. Você que conhece muito com propriedade o Porto Santos, vê a transformação que o Porto Santos tem passado, inclusive ali na ferrovia interna do Porto Santos, a FIPS. Eu imaginei que eu não conseguiria viver para enxergar ali o ambiente das 4 grandes operadoras vivendo em harmonia ali no ambiente. Ou seja, os investimentos continuaram acontecendo. Então, quando a gente olha no retrovisor e vê que são 3 anos atrás, nós conseguimos vencer e manter a estabilidade, que é o papel que a agência tem que fazer. Sem dúvida. Você falou da FIPS. Realmente a FIPS é um case de sucesso, né? Não só de harmonia entre as empresas, mas também entre as agências, né? Você tem a NTT e a ANTAC ali, obviamente não foi a primeira, mas eu acho que é um dos maiores casos em que as duas vão agora trabalhar juntos para criar uma regulação específica para isso. É mais ou menos por aí o caminho? É por aí, Thales. Eu sempre tive algumas agonias, inquietações. Quando tem críticas, a gente não tem também que ser contra a crítica. A gente tem que fazer a autocrítica e ver o que é necessário melhorar. E volta e meia, estamos também, mais uma vez, aproximando do período eleitoral, tem as propostas que entidades fazem para os presidentes da República, para os candidatos. E a Confederação Nacional da Indústria, e falo isso publicamente porque já falei isso com eles, sempre apresentava uma proposta de junção e unificação de uma grande agência reguladora de transportes. E eu sempre fui crítico a isso, porque eu particularmente falo que a NTT nós temos 3 grandes agências ali dentro. Uma de serviços, transporte de cargas e passageiros, uma de rodovias e uma de ferrovias. Então eu faria até uma contraproposta, a gente brinca lá, vamos dividir em 3. Porque o Mário, e sempre repito isso, o Mário conhece as diferenças que tem. Mas não quer dizer que a gente não teria que trabalhar em parceria e em cooperação. E uma dos grandes agonias que tinha do setor regulado que atua em ferrovias e portos era justamente essa assimetria de regulação ou sombreamento ou duplicidade. E ali foi startado um acordo de cooperação técnica com a ANTAC, que nós começamos a fazer fiscalizações conjuntas, reduzir essa burocracia. Isso ali no Last Mile ferroviário, né? Exatamente, no Porto, Last né? Mile. Exatamente. Mário, e também nas próprias renovações que eram muito impactadas e tem um reflexo grande de um porto, a gente direcionou muito. A ferradura na renovação da MRS, a FIPS que nós falamos, e isso hoje a gente vive num ambiente de harmonia. Mas, recentemente, como assumi a direção geral junto com o Frederico Dias, meu conterrâneo de Minas Gerais, só que eu sou galo e ele é cruzeiro, nós vamos estreitar ainda mais essas discussões. E uma discussão que vai além daquele ponto que eu falei de sustentabilidade. Nós estamos trabalhando em corredores sustentáveis. E é um projeto que a gente tem na agência perene de regulação por incentivo e vamos iniciar com o primeiro modelo lá no Porto de Paranaguá, que é um porto extremamente eficiente e ali nós temos justamente a parte ferroviária, com a Malha Sul, nós temos uma rodovia nossa ali que passa, que está com a EPR e temos o Porto de Paranaguá, que não preciso nem falar, já é conhecimento de todos os ouvintes aqui, que é um porto extremamente eficiente, que eu fiquei encantado quando estive lá em 22 ou 23, porto pequeno, mas com a produção ali enorme. Sim. Então, nós temos trabalhado e vamos tentar ainda mais a parceria com as agências irmãs, sobretudo com a ANTAC. E lá tem a obra do Moegão agora, né? Obra que do deve Moegão. estar aí já uns 80% de construída, pelo menos a última notícia que eu tenho, né? Que Exatamente. também vai ser transformadora lá para o Porto, né? Transformadora, porque o que a gente tem que olhar muito em transportes é a inter e multimodalidade. Questionar a matriz de transporte, que é 65% de carga, 15% de rodovias, tanto de aeroporto, isso é uma questão histórica que, naturalmente, com políticas públicas bem estabelecidas, têm sido feitas, nós vamos equilibrar. Mas mais do que isso, equilibrar a matriz, que elas sejam integradas, que elas se comuniquem de forma eficiente. Citamos o Porto Santos, estamos trabalhando no Porto de Paranaguá, estamos no olhar lá no Arco Norte do país, Sim. os portos do Arco Norte, porque você olha ali, praticamente nós temos possibilidade de virar o mapa do Brasil de cabeça para baixo. Os portos extremamente eficientes. No estado do Mato Grosso tem autorização ferroviária da Rumo, que está em plena execução. Temos conseguido resolver os contratos de concessão de rodovia, a 163, que agora se chama Motiva Pantanal, em Mato Grosso do Sul. Temos a nova rota, a 163, no estado do Mato Grosso, e estamos aí para este ano resolver a parte final ali da 163, que vai até o Porto de Miritituba. Ou seja, temos trabalhado. E lógico, ainda tem meu sonho aqui, acredito que nós vamos conseguir, de fazer a Ferrogrão. Sem dúvida. Guilherme, o que está no radar hoje, que está incomodando aí o sono de Guilherme Tell Sampaio hoje, em termos de regulação, em termos de provisão de infraestrutura de transporte, que está mais urgente, mais emergente na agenda da NTT? Mário, professor Mário, tem 2 assuntos. Primeiro, a gente concluir todas as otimizações de contratos que foi denominado como contratos estressados.
E eu fico muito feliz de ver isso acontecendo, porque lá atrás, quando nós entramos na agência, mais do que fazer novos leilões, e acaba que são dados, som técnico, realmente fazia 2 leilões por ano, muito glamurosos, leilões grandes, que foi o caso da nova concessão da Dutra, que ficou com a CCR, agora Motiva. Nós queríamos resolver aqueles contratos problemáticos, que foi que a gente chama de terceira etapa de concessões, que foi nos idos de 2012, ali que veio com crise econômica mundial, Lava Jato e outras questões a mais, que dentro das amarras do direito tradicional a gente não conseguia resolver. Então nosso sonho era, mais do que fazer novos leilões, resolver os contratos, os problemas existentes, limpar a mesa. Nós conseguimos ainda em 22 resolver um importante problema, que foi da nova rota da CRO, do estado do Mato Grosso, no 63, que eu lembro que era uma das questões que a bancada mato-grossense nos cobrava muito com relação ao número de mortes, essas situações drásticas, e você rodar pela rodovia era realmente uma loteria, não sabia se você ia, se você voltava. E ali parecia algo impossível, várias tentativas de troca de controle acionária que não puderam, porque a gente tinha que mudar questões mais centrais do contrato. E ali a gente conseguiu, com uma mudança arrojada e uma coragem do estado do Mato Grosso, e aí eu reconheço muito o trabalho do governador Mauro Mendes, do próprio ex-senador Cidinho, da equipe envolvida ali, que nós conseguimos fazer a primeira, vamos dizer assim, consenso, a gente fala tanto consensualismo existente. Na ocasião, o presidente Bruno Dantas ainda estava como presidente em exercício ali, substituindo a ministra Ana Reis, e aí ele meio que encabeçou esse assunto lá e conseguimos fazer no tempo recorde, e conseguimos hoje, depois de praticamente 4 anos, cumprir quase todas as obrigações existentes no TAC ali, com duplicação quase integral da 163. E ele foi um embrião da gente começar o consenso. E aí o ministro Bruno assumiu efetivamente a presidência do Tribunal de Contas, instituiu a SESEX Consenso, para ter esse ambiente do TCU ser o mediador e criar essa harmonia, e o ministro Renan Filho assumiu o Ministério dos Transportes e colocou como política pública direcionar. Vamos fazer uma carteira arrojada de leilões novos e vamos solucionar os problemas existentes. Porque a gente falava de contrato estressado, mas no final do dia quem estava estressado de verdade era o poder público, que não tinha obra executada, era o investidor, que não tinha um retorno financeiro, e nós, usuários, que pagávamos uma tarifa que não era correspondente com relação aos investimentos. Hoje, nós simplesmente estamos finalizando todos esses contratos, vamos dizer assim, estressados, com o atual operador, mas sempre levando para a Bolsa de Valores, para mostrar ali, se tiver uma proposta melhor do que a negociação feita, alguém vai ficar naquele contrato, por interesse do usuário, alguns com acordo de saída, finalizamos alguns contratos, e faltamos agora apenas 3 para concluir uma janela de 14 contratos. Nós realizamos, só a NTT, que o Ministério teve algumas parcerias com outros estados, 19 leilões, 2 em 23, 7 em 24 e 10 em 25. 10 em 25 foi um verdadeiro recorde. Eu não me recordo dos entes subnacionais e federal que tenha realizado tantos leilões como nós realizamos. Então, o primeiro sono, concluir todas as otimizações dos contratos. E o segundo, que é sempre um sonho, um desejo que nós temos, todos os usuários, que é o quê? Colocar o trem de fato nos trilhos, retomar a agenda de ferrovias. Um Brasil dessa dimensão continental precisa ter ferrovias. Então, também um elogio aqui ao ministro Renan Filho, de instituir a política pública de ter uma agenda ferroviária. Instituiu uma Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário, publicou uma política pública de ferrovias, concluiu as renovações, as políticas de renovações antecipadas, estamos aqui concluindo as renovações. Este ano, nós temos aqui na carteira, Mário e Thales, 7 leilões de rodovias, sim, efetivos, que eu posso dizer no preto e no branco. Quem estiver assistindo esse podcast no final do ano, em dezembro, pode cobrar 7 leilões de rodovias e vamos conseguir trabalhar com pelo menos de 4 a 7 leilões, renovações e relicitação de ferrovias. Fantástico. Ou seja, nós vamos retomar leilão de ferrovia, que é coisa que a gente não via desde 2021. E vamos começar com uma concessão que liga 2 portos, que é justamente o Arco Leste, do Porto de Vitória ao Porto do Açu, do Rio de Janeiro. Essas contas estão fechando, Guilherme, em termos de taxa de retorno, ou vamos ter que recorrer aí a uma PPP e colocar algum dinheiro público nessas obras? Como a gente tem esse processo evolutivo, e é sempre bom olhar e falar assim, o recorte é ótimo, mas não é só esse recorte que nos possibilita chegar até aqui. Nós temos que ver o filme por completo. Às vezes o filme pode ficar um pouco ruim, a fotografia pode ficar um pouco ruim, mas o filme sempre é positivo. Então, teve uma inovação lá atrás, no governo do presidente Michel Temer, que trouxe algumas inovações relevantes. A renovação antecipada e também a própria questão do investimento cruzado. Então, nessas repactuações das renovações anteriores,
O ministro Renan entendia que algumas questões tinham que ser endereçadas, e assim foi feito junto com a participação do Tribunal de Contas, começou-se a criar, junto com Contas da Malha Paulista, MRS, e até das existentes da Vitória Minas, valores excedentes que a gente chama de adicional de vantajosidade, que ao invés de ser outorga, e destaco, nenhum leilão do governo federal de rodovias, de infraestrutura de transportes terrestres, tem outorga. Porque nós entendemos que outorga é algo que onera o projeto e encarece para o usuário. Uhum. Então nós temos um valor adicional que ele vai para uma conta vinculada ao contrato, que é um investimento privado, que ele vai ser direcionado por conta e ordem do poder público para determinado projeto. Foi uma negociação muito grande ali com a Fazenda, com o Tesouro, se é ou não é, e hoje nós temos aí já numa conta separada, teremos pelo menos 2,5 bilhões para colocar aqueles projetos que não têm um VPL positivo, que é o caso justamente dessa pergunta que o Mário sabe muito bem da resposta, que era o quê? A F-18 sozinha não fecharia a conta, mas terá ali um investimento cruzado privado, não é investimento público, não é a PPP, é investimento privado para trazer o VPL positivo. O mercado tem visto com ótimos olhos isso. Excelente. Então, está em análise do Tribunal de Contas e nós esperamos que nesse semestre tenha já o retorno positivo, que a gente consiga fazer um leilão muito exitoso, que vai ser algo transformador para essa logística de portos no Brasil inteiro, que estão impressionante a capacidade que eles estão executando. Sem dúvida. O senhor falou aí sobre essas concessões que o ministro estabeleceu, né, para esse ano. Realmente a gente até conversou, né, Mário? São bem ousadas, né? A gente nunca viu alguém uma carteira tamanho, né? Realmente. tão robusta, né? Também muito interessante ouvir você falando da FIPS, obviamente. Muito cuidado na hora de conversar com o Dr. Frederico, converse antes da final, né? Porque senão pode ser que dê algum problema aí. Pode azedar a conversa. Pode ter algum problema aí na conversa, mas eu acho que ainda dentro das ferrovias é interessante a gente falar sobre o mundo das autorizações. Você falou rapidamente aí, conta pra gente como é que a NTT está vendo esse contrato. É uma questão que ela nasceu do ideal interessante, mas de repente quando a gente foi falar sobre direito de passagem, sobre essas questões, realmente tocou-se um ponto que é importante, deve ser enfrentado, mas é espinhoso. Conta pra gente como é que a NTT viu esse processo, porque eu entendo um pouco que o governo falou, olha, eu quero que tenha as autorizações, mas a NTT faz aí pra gente regular isso aí, jogou a bucha para cima da agência. Thales, a gente vê que a política é necessária impulsos importantes para sair da inércia. E quando foi feita ali a medida provisória e depois convertida em lei, com uma discussão junto com o Congresso Nacional, teve ali uma grande expectativa de que surgiria milhares de quilômetros de ferrovias no curto período de tempo. Então, na ocasião, o ministro Tarcísio de Freitas, hoje governador do estado de São Paulo, teve um impulso importante de trazer um modelo conhecido internacionalmente, que é da autorização dos Estados Unidos da América, na Europa, para o Brasil, que era justamente você começar a impulsionar possibilidades que você não tenha tantas amarras, burocracias e exigências do Estado. E hoje nós temos um cardápio de opções para o investidor que vai atuar em ferrovias. Nós temos para os atuais operadores que ele possa fazer uma renovação antecipada desde que sejam os regulamentos legais. Antecipação de investimentos, solução de passivos, investimentos, estabilidade, tecnologia, modernização do contrato, direito de passagem. Esse é um ponto. Vamos retomar este ano nas novas concessões de ferrovias. Modelo F-18, estamos trabalhando aí para tentar ferrogrão. Temos também a conclusão de relicitações, que é o caso da Malha Oeste, Malha Sul, que está aí, que tem corredores necessários, seja no centro e também no sul do país. E estamos agora temos regime de autorização ferroviária. Aquela expectativa que tinha aqui esses milhares, nós sabíamos tecnicamente, e nós somos técnicos, que isso não se tornaria realidade. Porque as ferrovias é um monopólio natural e não é ruim. Isso é da literatura econômica, que o monopólio, determinados segmentos são naturais. Quanto eu vou investir de 3 a 5 milhões para fazer 1 quilômetro de rodovia, para fazer 1 quilômetro de ferrovia, de torno de 20 a 25 milhões. Ou seja, só que tem bolso grande, que tem capacidade de executar e financiabilidade que vai ali fazê-lo. Mas tem corredores pequenos, ou que a gente chama de short lines, que vão ter interesse. Embarcadores, produtores, que vão ter ali seu terminal seco, seu porto, e conectar na malha central. Então, eu teria que ter ali uma opção para poder construir e ter a segurança de que eu vou poder conseguir conectar e transportar minha carga.
Então foi esse processo que nós conseguimos regulamentar na NTT. Então hoje nós temos marcos claros de regulamentação que garantem o direito de passagem, a disponibilidade da malha, e temos evoluído a passos largos para ter ainda mais essa gestão proativa, para que aquele investidor não tenha o receio. E isso tem se tornado materializado. Nós tivemos no último mês, lá em Inocência, no Mato Grosso do Sul, no projeto Sucuriú, que é o rio que corta ali próximo de Inocência, numa grande indústria, que é a Arauco Celulose, multinacional chilena, está construindo a maior fábrica de celulose do mundo, no Mato Grosso do Sul, e para transportar a sua carga, ela iniciou a pedra fundamental de uma autorização ferroviária de 48 quilômetros. Ou seja, ela vai já conectar, vai construir, 3 anos deve estar pronto, projeto de investimento de torno de 3 bilhões, para conectar na malha norte da Rumo. Ou seja, isso está acontecendo. Eldorado Celulose, em Mato Grosso do Sul, também vai iniciar este ano os investimentos, e também no próprio Porto Santos, na região da Limoa, vai fazer o investimento. Ou seja, estão acontecendo porque nós estamos tendo regramentos claros com relação a isso. Paralelo, nós devemos fazer o primeiro chamamento público, que é o quê? Estamos tendo as renovações antecipadas das ferrovias, estamos aí em caminhos de passos largos da renovação antecipada da Ferrovia Centro-Atlântica, da FCA, a maior malha ferroviária do país, e muitos trechos vão ser devolvidos, com sua correspondente indenização para o Estado. Mas esses trechos o Brasil tem que dar, o governo brasileiro tem que dar alguma destinação. Então tem um estudo que foi elaborado pelo BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, junto com o Ministério, a Infra-SA, que mostra alguns trechos que sejam economicamente viáveis. Dentre eles, nós vamos iniciar o teste com o corredor que a gente chama Minas-Rio, que vai de Arcos a Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Que é o quê? Você vai deixar para o privado, ali, ele poder pegar esse trecho, fazer o investimento ali e ter como se fosse uma autorização com abertura de investimento de longo prazo. Nós estamos bebendo muito na fonte um pouco o que os portos fazem com os TUPs. Criar ali um edital padrão, um modelo fixo, direcionado a levar ao Tribunal de Contas, ter essa autorização para depois a gente ter vários corredores seguindo assim. E não posso deixar, aproveitando ainda falando de ferrovias, falei de autorização, de chamamento, etc., de falar a minha alegria de ver também a Transnordestina, a nossa tão sonhada e Transnordestina, já em operação de comissionamento e com perspectivas nesse final do ano, já conectando ali no Porto de Pecém. Ou seja, das minhas 2 inquietações, acredito que elas estão caminhando bem direcionadas. Mas tem uma inquietação boa, Mário, que mais do que bater recordes de leilões, de resultados, de competições, de projetos irem, nós temos que viver, aí é uma responsabilidade nossa, e você já foi regulador assim como eu, dos investimentos acontecerem. É uma agenda de Estado. Então nós temos que ter mecanismos de monitorar, de controlar, de dar o enforcement necessário, de acompanhar e reequilibrar os eventuais desequilíbrios para que a gente viva de fato, e a expectativa é que na próxima década o maior ciclo de investimentos privados da história do país. Como é que está a relação da NTT com meio ambiente, IBAMA especificamente, ou os órgãos ambientais estaduais? E tem sido uma dificuldade o licenciamento dentro da efetivação dos investimentos, ou está relativamente tranquilo e equacionado isso? Não posso dizer que é uma dificuldade, Mário, Thales, mas eu posso dizer que é uma preocupação. A gente tem uma relação de parceria muito boa com o IBAMA, discussões bem técnicas de o que a gente tem que aperfeiçoar a agência, do que os funcionários têm que aperfeiçoar também, de entregar os projetos bem direcionados, bem construídos, porque às vezes a gente critica um ou outro órgão, mas também a gente tem que fazer o dever de casa, saber o que a gente está errando ali. Se a documentação está completa, porque é muito fácil falar, olha, está demorando, mas se você não entrega a coisa redonda, né? É isso, Mário, é importantíssimo você ressaltar isso, porque é necessário a gente entregar a documentação completa. E o IBAMA, que tem um déficit ali de mão de obra, teve um concurso grande recentemente, está ali formando capital humano, e tem algumas parcerias de fortalecer com outras formas ali de trabalhadores, nós temos que também fazer nosso dever de casa. E tem caminhado algumas evoluções, mas tem uma preocupação, porque a gente vai ter um ciclo grande de investimentos, de novos projetos, mas essas otimizações, que são as repactuações dos contratos, ele tem algumas particularidades. Primeiro, se eu estou negociando ali com um atual concessionário, ele pode permanecer ou vir a outro, aquele usuário quer investimento rápido. E o que nós fizemos? Os 3 primeiros anos é um principal ciclo de investimentos. E se aquele concessionário não cumprir durante 2 medições trimestrais, as medições durante os 3 anos vão ser trimestrais. Se ele não atingir pelo menos a 90% do cumprimento do contrato, é a que a gente chama de morte súbita. Ele sai imediatamente. Uma caducidade aí. Uma caducidade expressa, sem litigiosidade, sem discussão judicial, sem nada.
Vai pegar, vai entregar o ativo sem discutir nada de indenização. Só que a gente não pode ter problemas de autorização de licenciamento. Então, a gente está ali em compassos ali para poder andar, para não ter erro. E nossos novos contratos, que eu falei de terceira etapa lá da crise, nós estamos na quinta etapa, começamos com quarta, quinta e estamos inaugurando a sexta etapa do programa de concessões. E nós colocamos um indicador importante nos contratos. Nós temos o fator D, que é do descumprimento. Se não cumpriu a obrigação, o cronograma, aplica a multa ali e reduz a tarifa. Mas nós colocamos a regulação por incentivo, que é o quê? Dinheiro. Se eu antecipar a obra, eu tenho o fator A. Então, eu vou ser remunerado por isso. É exatamente o oposto. O oposto. O concessionário, o usuário vai sentir pouco isso, porque você tem um ganho ali de produtividade, segurança e obra entregue antes é muito importante, e para o concessionário isso é muito válido. E eu cito aqui a nossa Serra das Araras, que é uma obra, a gente está falando um pouco aqui nos bastidores, centenária, muita gente era cético que ela ia acontecer ou não, N acidentes, a velocidade média ali de 40 km por hora, e com essa obra importantíssima, vai dobrar a velocidade média de 40 para 80, com mais segurança, produtividade, e vai ser entregue com 1 ano de antecedência a obra. Ou seja, isso daí para o investidor, para o usuário e para a sociedade como um todo é o famoso ganha-ganha. Então eu quero trabalhar muito com o fator A, de ter para o concessionário ele tendo um investidor o retorno antes do que ficar discutindo o fator D ou descumprimento. Então eu quero contar muito com o IBAMA com relação a isso. Temos feito o nosso exercício de o que a gente pode melhorar, a agência e concessionário também. Muito interessante, porque isso revela uma maturidade, né, da agência, né, Guilherme? Quando você começa a buscar o entorno, né? Porque no início as dificuldades internas eram tão grandes, né, que a gente era obrigado a voltar a olhar internamente para arrumar a casa, né? E na etapa seguinte, já no ambiente de maturidade, você começa a olhar o entorno, como é que o usuário está enxergando, as dificuldades do empreendedor, né, de realizar as obras, né? E é muito bacana ver a NTT preocupada com isso. Isso é importantíssimo de realmente enxergar esse horizonte, né? Ô Mário, é muito isso, e tem uma frase que eu escutei que o Nicola, que é o secretário de controle externo lá da Sessex Consciência, fala muito que é a força do coletivo. E eu que fui do privado, estou no público, a gente sabe que nós nunca teremos as condições perfeitas, seja de condições financeiras, seja de mão de obra. E mais do que nunca, no mundo globalizado, apesar das discussões que estamos tendo aí, dos confrontos, nós temos que trabalhar em rede, em parceria. Falamos aqui, estamos trabalhando em rede com a ANTAC, trabalhando em rede com o Ministério, trabalhando em rede com o Tribunal de Contas, com os concessionários, com os órgãos de governo de Estado. Todo mundo tem um objetivo só. Mesmo quando tem uma discussão político-partidária, de ideologia, todo mundo quer o desenvolvimento, o progresso. Você vê, às vezes, em inaugurações de obras ou ordem de serviço, você tem determinada liderança do partido de direita e do partido de esquerda. E isso eu gosto muito, fico muito feliz de trabalhar com o Renan, porque independente do partido, eu trabalhei com 3 ministros já, com o Tarcísio, com o Marcelo e com o Renan, todos esses têm a visão, e o Renan reforça muito isso conosco, é de agenda de Estado, para a gente poder prosseguir e dar caminhar. Eu vou ter a oportunidade de passar por 3 governos. Passei por um governo de direita, considerado, do presidente Bolsonaro, quando fui indicado de diretor colegiado, fui indicado à direção-geral um governo considerado de esquerda, o presidente Lula, e continuarei num outro governo, seja esse reeleito, que é o novo governo, mesmo com o presidente, ou outro que venha porventura aí. Ou seja, nós temos que ter sempre esse olhar de agenda de Estado. A infraestrutura é a agenda de Estado. Perfeito. E essa nova lei das agências também possibilitou isso, né? Que as agências reguladoras tivessem uma visão de Estado. Você concorda no entendimento de que agora 5 anos, com uma pauta bem determinada, com leis e diretrizes, não que a outra lei fosse de todo ruim, mas a nova lei das agências trouxe essa nova, um novo arcabouço para que o gestor pudesse ter uma agenda de Estado independente do governo, né? Eu emendaria a pergunta, e como que você vê a atratividade da carreira seja do especialista em regulação, do técnico em regulação, na área administrativa, enfim, você acha que a carreira está atrativa, tem muito ainda para melhorar? Thales e Mário, primeiro que eu vejo que a Lei Geral das Agências é um marco importantíssimo, justamente desde dos idos de 2013, 14, Lava Jato, de realmente evolução de marcos legais e regulatórios para trazer realmente um reconhecimento de probidade, compliance e de tecnicidade para o ambiente de negócios. O Brasil ele passou de um momento de problema, de risco regulatório, risco jurídico, para exportador
de boas práticas contratuais regulatórias e que, independente da ocasião, das eleições, o investidor continue investindo no Brasil, porque tem segurança. Primeiro, cumpre o contrato. Se perguntar para o Mário, algum contrato de portuário na gestão dele foi descumprido? Não. Algum contrato aqui foi descumprido? Não. Claro que pode ter discussões, mas não chegou ali que nem num município aí, talvez ninguém conheça, que um prefeito mandou derrubar uma praça de pedágio com um trator. Foi lá no norte da Holanda, né? Deve ser na Europa. Deve ser na Europa. No governo federal isso não acontece. E aí a própria Lei Geral das Agências trouxe importantes questões da rotatividade, primeiro também da própria seleção dos dirigentes. A gente nunca teve sorte, o Mário veio antes dessa Lei Geral das Agências, de ter pessoas técnicas, nem o Mário. Formação, experiência e as vedações ali existentes. Volta e meia tinha ali uma escolha que não era aderente à capacidade técnica. Isso acontecia. A escolha é um juiz de conveniência político? E isso é muito bem feito. E até mesmo na questão de representatividade e legitimidade democrática, é válido sim ter essa reflexão. Quem escolhe é o executivo, atendido os requisitos legais aqui, e quem sabatina é o parlamento. E o parlamento que foi legitimado, eleito pelo povo, que vai validar a indicação ali feita. Então nós temos tido hoje cada dia mais nomes técnicos, experientes, que têm transformado essa capacidade de regulação e tem ajudado bastante o Brasil como um todo. Apesar do Brasil não ser signatado da OCDE, a Lei Geral das Agências e várias práticas regulatórias seguem isso. E a carreira, ela era muito boa, passou um período, quase uma década, sem reconhecimentos, e o ano passado, final de 2024, ano passado, teve mudanças significativas de valorização remuneratória, a retomada dos concursos, e sendo uma carreira que muita gente tem voltado a querer estar e estar presente. E eu falo sem sombra de dúvidas, a carreira dos servidores de agências reguladoras é de excelência, porque a capacidade técnica, a capacidade de trabalho e a visão que eles têm sistêmica é impressionante. E digo uma coisa que eu vejo muitas vezes, algumas literaturas, e isso é natural, porque o modelo de agência no Brasil foi inspirado no modelo americano, de falar de captura política, captura econômica, que não sei o quê. Às vezes eu fico ali meio devagando, eu com criança pequena, eu fico imaginando ali um político amarrando o diretor da agência, ou o mercado colocando lá e você vai fazer isso. Hoje não tem como acontecer. Isso não existe. Pela Lei Geral das Agências e pelo rito de tomada de decisão. O Mário sabe quanto é complexo tomar uma decisão numa diretoria colegiada da agência. Começa um processo com uma área técnica, que tem coordenador, gerente, superintendente, passa-se por uma procuradoria, tem audiência pública, participação e controle social, é sorteado entre os diretores que têm visões diferentes ali, que os mandatos são sucessivos, e depois você tem controles ainda de segunda ordem, Tribunal de Contas e CGU. Isso não existe no Brasil. Então hoje nós temos ambientes estáveis, com autonomia decisória, autonomia administrativa. Não temos mais políticos que intervêm, que questionam a atuação das agências, mas é um ponto, se me permite, nós precisamos e não dialoga com tanta evolução que a gente tem feito, que é a autonomia financeira das agências. Nós precisamos, de forma emergente, avançar nessa agenda, que é uma agenda, repito, de agenda de Estado. Não dá, agendas superavitárias, eu falo pela NTT, que nós arrecadamos, sem contar os projetos exitosos, quantidade de leilões, retirada de malha pública que disponibiliza o orçamento público, geração de emprego, recolhimento de tributo, nós arrecadamos com verbas, com multas, 1 bilhão e 200 milhões, no número do ano passado, sendo que meu orçamento é de 300 milhões. Também não quero dizer que tem que ficar tudo para mim. Claro. Não pode uma TAC, que está com uma agenda portuária fortíssima, com projetos bilionários, ficar ano após ano tendo reduções. Se você olhar o orçamento das agências de 2020 para cá, eles tinham que ser minimamente corrigidos pela inflação. Uhum. Eles têm sido decotados, reduzidos. E isso compromete justamente aquilo que o Estado, que o investidor espera. Porque a médio e longo prazo, você vai comprometer a sua capacidade de gestão, de regulação, de fiscalização, e também que isso vai impactar o usuário, que pode ter mais clandestino, mais gente à margem da legalidade, uma agenda de saneamento que não vai acontecer. E para o concessionário, os pedidos de reequilíbrio, discussões, não terão. Então, nós temos visto dois movimentos muito fortes, e aqui reconheço isso publicamente, sempre faço. Primeiro, do Congresso Nacional. O Parlamento tem sido inquestionavelmente um ator primordial no reconhecimento e valorização. Nós conseguimos, no ano passado, ser aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias uma vedação a bloqueios e contingenciamentos, que eu não posso ser vulnerável de bloqueios e contingenciamentos que aconteçam.
Infelizmente foi vetado no dia 31 de dezembro, mas tenho aqui esperança aqui que vai ser derrubado o veto. O Tribunal de Contas da União, há 3 semanas atrás, há um mês, teve um voto muito importante, que ele começou com o voto condutor do ministro Jorge, depois o ministro Bruno Dantas, ministro Walton, ministro Anastasia, presidente Vital do Rego, reforçaram e colocaram uma determinação para o Executivo, Casa Civil e Secretaria de Orçamento, de implementar de fato a autonomia financeira das agências. Perfeito. E defesa como um todo. Usuários, regulados, querendo que isso aconteça. Porque agências fortes são projetos fortes, usuários valorizados, com segurança, ou seja, vamos colocar meta de desempenho? Vamos colocar, Mário, vamos colocar critérios ali de governança maiores? Vamos colocar. A gente não se nega a isso, mas a gente precisa tratar dessa pauta emergencial. Você acha que as agências elas estão comunicando bem com a sociedade, né, a sua importância? Porque, vez por outra, a gente vê algumas críticas mais agudas, às vezes vindo do próprio Congresso, né, de alguns parlamentares, e a gente entende que nem todo mundo domina, né, o ambiente da regulação, sabe, né, as nuances. Realmente é uma matéria muito especializada, né? E não raro alguém fala, olha, as agências só atrapalham, essa regulação não é adequada, ou usam o termo da captura, né? Você acha que cabe uma comunicação melhor, a gente está devendo isso, ou não, isso é intrínseco mesmo, dada a especialização, é normal que parte da sociedade não compreenda a importância e a função das agências? Concordo em pleno número, gênero e grau, Mário. Nós precisamos melhorar muito nossa comunicação, uma comunicação ativa e demonstrar o que nós impactamos para a sociedade, o que a gente impacta para o usuário, o que é a importância das agências. Acredito que nós ficamos muito tempo, e foi necessário, e até pela questão conceitual da autonomia e independência, de ficarmos fechados. A regulação ainda é nova no Brasil, né? Isso começou aí em meados dos anos 90. Exato. E nós estamos falando aí, sei lá, de 30 anos, né? Isso. Isso é pouco, né, em termos de horizonte temporal, para uma estruturação e para um país que tem aí, vamos combinar, né, disparidades regionais, né, uma complexidade enorme em tamanho de território, de logística, tudo isso, né? Sim, Mário, exatamente. E apesar de 30 anos, a gente começou a evoluir bastante, foi nos últimos 5 a 10 anos. Perfeito. A regulação como um todo. E não muito distante, a gente comentou aqui de crises regulatórias, contratuais, que precisou nos renovarmos. Mas eu vejo que a gente está precisando melhorar cada dia mais, por isso que a gente tem esse Comitê das Agências Reguladoras Federal, que é para a gente fortalecer decisões, comunicações em conjunto, tirar aquela imagem também de que a agência não faz nada, só é burocracia, só vem aplicar multa, e demonstrar a importância. Temos avançado, ainda um pouco devagar, temos um caminho longo pela frente para poder ir, para demonstrar realmente a importância que tem. Então, nós temos que ter uma comunicação ativa, para a sociedade, para o judiciário, para outros atores relevantes. Os atores políticos, como disse, têm melhorado muito esse processo. E o próprio executivo tem melhorado a visão. Porque, naturalmente, a própria lei das agências ela trouxe um dirigente ali indicado, ele vai perpassar por 2 governos. Então, normalmente, foi indicado por um governo X, vem a outro e ele vai olhar, peraí, aquele camarada ali é de outro governo, está com outro interesse, vai querer me sabotar, tal. E tem o fator humano, né? Naturalmente, os humanos têm as suas idiosincrasias, invejas, ciúmes. Falar, peraí, eu sou o ministro, fui eleito, às vezes alguns parlamentares, fui indicado para presidente da República, vou ter que passar ali pela decisão de um diretor que não foi votado, que nem eu coloquei. Então, é muito mostrar... Regulador, né? De um regulador, enfim. Então, por isso, essa autonomia nossa, nós temos evoluído, a gente fala muito na agência, somos autônomos, independentes, isso é inegociável, mas nós não somos apolíticos. Nós temos que comunicar com o parlamento, temos que comunicar com a sociedade, temos que comunicar com os usuários, seguindo marcos, de forma proba, transparente, e isso tem se transformado. Esses reconhecimentos do Congresso, destinação de emenda parlamentar. Em 2024, na agência, nós nunca tínhamos conseguido receber uma emenda parlamentar. Conseguimos um valor que nos ajudou a passar a crise do ano passado. Uhum. O ano passado nós conseguimos valores significativos, várias agências e nós, para conseguirmos enfrentar esse ano e fomentar debates que antigamente era impossível. Você achar que ia conseguir um Congresso defender a autonomia e independência da agência reguladora. Então,
Temos evoluído, mas estamos distante ainda. Concordo contigo, Mário. É um exercício que, quem sabe, o IBI vai nos ajudar bastante a demonstrar essa importância. Sem dúvida. E eu queria já colocar aqui para você, Guilherme, uma das diretrizes, né, da nossa Bíblia aqui, né, do IBI, é o apoio ao modelo regulatório adotado no Brasil. Total apoio, e a gente entende que, sim, desde lá dos anos 90, né, é notório como o Brasil melhorou, apesar de a gente ter muito que evoluir em termos de ambiente de negócio, em termos de segurança jurídica, não é? Mas em estabilidade regulatória é notável que a gente cresceu e a gente tem hoje aí regras mais claras, modelos de contrato, análise de risco, não é? Quer dizer, matriz de risco, sobretudo, né? Então, isso é algo que a gente vê aí a olhos vistos, né? Como a gente evoluiu nisso. Claro, muitos desafios pela frente, muita coisa ainda para evoluir, mas sem dúvida nenhuma, acho que a seta está apontada para a direção correta, né? Exatamente, Mário. E, Thales, se me permite esse ponto aqui, o que eu vivo hoje, meus desafios, certamente são bem menores do que o Mário viveu há uns anos atrás. Porque ele estava no início de uma agência reguladora, que ainda tinha um contexto de 3 diretores, fortalecendo a questão da regulação no setor portuário. Os desafios foram sobremaneira. Então, hoje nós temos o compromisso de pegar essa experiência, esse conhecimento, essa bagagem, o que eles conquistaram e dar esse ganho de escala para a gente realmente transformar algo tão importante que é a regulação. E um compromisso que a gente tem, que eu vejo muito, e no papel que eu exerço aqui eu gosto muito de falar isso, eu gosto muito da academia também, da parte dos estudos, que na regulação federal a gente tem um nível de excelência já. Todas as agências. Pode ter uma coisa ou outra que tem que melhorar, ajustar. Mas como a agenda de infraestrutura de concessão está avançando muito, nós estamos tendo assimetrias da validação nos entes subnacionais. As agências reguladoras estaduais, municipais, não têm a mesma capacidade, estrutura, conhecimento que as agências reguladoras no âmbito federal têm. Então, nós temos que ter um compromisso público, digo nós, das agências, os outros órgãos de governo do Estado, de replicar, de espraiar esse conhecimento, essa expertise, trabalhar em rede para os entes subnacionais. Porque o investidor lá fora, o dinheiro não vai olhar se é o prefeito que derrubou a praça de pedágio, se é o outro que está inventando alguma coisa, ele vai olhar o Brasil como um todo. E nós, como espírito público, a gente tem que ter essa visão de um país desenvolvido como forma macro. Muito Interessante bom. esse ponto. Realmente o som... vocês falaram tanto na questão de 30 anos que a gente tem. 30 anos é um período de concessão de um ativo de infraestrutura. Ou seja, realmente é muito novo, né? E você vai aprendendo durante o processo que tem um período de investimento, tem um período de vacas magras, vamos dizer assim, dentro da própria concessão. Estruturação da agência. Exato. Né? Quer dizer, você cria com lei, né? E a ANTAC, a NTT, DENIT, né, enfim, foram criados em 2001, né, mas até você estruturar a agência com pessoal, fazer concurso, né, depois você tomar pé do setor, né, e aquela arrumação doméstica para você depois ir ao usuário, quer dizer, isso tudo leva muito tempo. Sem dúvida, sem dúvida. Exatamente. Só vou tentar um último assunto aqui, porque você acredita que já se passaram 50 minutos aí de conversa? Passa muito rápido. Né? Passa muito Como dizem rápido. minhas prosas gostosas assim, a gente vai perdendo tempo. É isso mesmo. Esse nós estamos a seco, se tivesse um cafezinho, um queijo, a gente Pois nem água serviram aqui, tá mas vendo, tá tudo Mas bom. ainda bem, porque senão eu ia cansar vocês e ia cansar nossos ouvintes ali, que quando logo mais vão escutar e ver esse podcast. Pode infra. Sem dúvida, na verdade eu acho que está sendo maravilhoso, ficaria por mais 2, 3 horas aqui, mas a gente falou sobre essa união, né, ANTAC e a NTT, uma outra união que está sendo criada, ANTAC e a NTT, em Santos, de uma obra também centenária, que é o túnel Santos-Guarujá. Conta pra gente como é que você participou ativamente desse processo, né? Acompanhou, seja como CNT, depois como a NTT. Conta pra gente como é que estão indo essas conversas, como é que você está vendo uma obra tão importante, tão impactante para uma cidade que realmente traz atua diretamente no custo do Brasil, né? É impressionante, Thales, porque quando você tocou ali uma questão de contratos de longo prazo, 30 anos, mas eu nunca vi, a gente atua com infraestrutura, transporte há muito tempo, a gente sabe que planejar, estruturar, implementar e executar um ciclo de infraestrutura, ele demora às vezes gestões. E estamos vendo coisas acontecendo em gestão. Em uma gestão, essas coisas acontecendo. É realmente a maturidade que o Mário tocou das instituições. Então, a obra do Túnel Santos-Guarujá também é uma obra de desejo centenário.
está agora se efetivando. Uma parceria do governo federal com o governo estadual, com agentes econômicos, com a participação efetiva do BNDES. Eu vejo que a ANTAC vai ter uma atuação muito importante nesse papel. E o que a gente vê que a gente vai poder atuar, a gente vai atuar junto ali com a ANTAC. Inclusive porque o êxito desse leilão está permitindo que o ator econômico que venceu o leilão lá, que é a Mota-Engil, também está criando um impulso para começar a olhar os nossos projetos também de concessão de rodovias e ferrovias. Já sinalizou alguma coisa, né? Já sinalizou. Ou seja, o que está acontecendo é um projeto de parceria governo do estado, governo federal, a atuação da ANTAC, com esse trabalho em rede nosso, já está espraiando para uns outros caminhos. Então a gente vê ali que vai ser realmente mais algo transformador que algo que parecia que estava resolvido. E o Porto de Santos é um ser vivo, com tudo para a infraestrutura, cada dia com transformações maiores. Então nós vamos ver na próxima década, Thales, no Porto de Santos, com aquele complexo de obras, o porto organizado, de fato organizado, com FIPS em pleno vapor, ferradura quase concluindo seus investimentos, túnel Santos-Guarujá pronto e uma agenda que também é a agenda de interesse de todos, a forma eletrônica de tocar e desburocratizar. Ou seja, um dos maiores portos da América Latina, né? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, sendo um dos portos mais eficientes que se tenha. Então eu fico muito feliz de nós todos aqui sermos um pedacinho da engrenagem ali, fazendo parte desses projetos vencedores do Brasil. Sem dúvida. Guilherme, antes da gente terminar, eu queria que você falasse um pouco de inovação, o que está rolando de inovação junto ao setor regulado da NTT e um pouco de inclusão social, particularmente gênero. Temos aí mulheres no comando da agência, nas superintendências. Como é que você enxerga também essa participação da mulher aí, vamos dizer, nessa nova visão, né, que se busca, né, uma participação feminina mais presente? Excelente, Mário, excelente. Primeiro, com relação à tecnologia. O usuário hoje, eu sempre falo, o usuário somos nós. Sou eu, Thales, o Mário, quem está acompanhando aqui, quem está operando, que utiliza a nossa infraestrutura, os nossos serviços. E ele quer muito mais do que pavimento, duplicação, obra de arte, túnel, passarela. Ele quer experiência. E o Brasil, ele quer o que ele vê lá fora, ou vê na televisão, que ele vê aqui. Uhum. Pedágio eletrônico, free flow, o nome que quer ser dado, ele é uma experiência. Porque acaba que no estado de Minas Gerais eu não vejo o que o Mário vê em São Paulo. Quando chega a qualquer véspera de feriado, aquelas filas quilométricas em praças de pedágio. Onde chega a ser desconfortável. Vou ali viajar para relaxar, eu já fico estressado. Então, nós estamos agora nessa agenda de substituir todas as praças de pedágio, algo ultrapassado pelos pórticos, que vai trazer maior fluidez, maior segurança e maior experiência. Ou seja, eu tenho um ganho ali efetivo e redução, inclusive, de acidentes. Esse é um ponto. E incrível, uma praça de pedágio, o custo dela de construção é em torno de 20 milhões. Um pórtico desse, a tendência a diminuir, custa 7 milhões. Ou seja, já é um ganho. Uhum. Outra situação que nós temos evoluído é a pesagem em movimento. Que nós temos as balanças e também geram filas. Né? Filas. E só para ali naquela balança quem sabe que não está com excesso de peso, porque quem está com excesso de peso certamente não vai passar na balança. Uhum. E traz deterioração do pavimento, insegurança, uma concorrência desleal com quem transporta com a carga regular. Hoje, todos os veículos nós estamos implementando em passos largos também, e os pórticos de cobrança eletrônica, de pedágio, também vai servir para pedágio de movimento. Ele vai ser pesado na velocidade da via. Se o veículo passar a 5 km por hora, ou se ele passar a 80 ou 90, que já é difícil um veículo pesado, mas se passar, ele vai ser pesado. Fantástico. Ou seja, e além do mais, a gente vai ter uma integração de dados que vai ser revertida em informação, que vai possibilitar que o governo brasileiro ele planeje de uma forma muito mais efetiva e lá no futuro não venha aplicar multa para o embarcador transportador, tenha saber quem que é realmente aquela concorrência desleal como acontece em outros lugares do mundo. Indo mais além, conectividade. Nós estamos aqui avançando em ter todas as rodovias concedidas com conectividade, que isso também é algo importante, mais do que eu conectar com minha rede social, mandar mensagem, é segurança. Uhum. Se o seu veículo tiver um acidente, monitoramento de carga, não ter zona de sombreamento. Ponto de parada e descanso para caminhoneiro. Excelente. Teve aprovado agora recentemente uma PEC lá para não ter penalidades se não tiver o PPD, porque foi uma lei que exigiu, mas não tem, não ofereceu. Nós já temos 8, vamos inaugurar 20 esse ano que vem mais 30, para realmente para o trabalhador ele ter uma jornada ali e descanse com segurança, com dignidade, com chuveiro quente, com lavanderia, com ambiente berçário, se for necessário ali, com serviços
básicos. Nós também estamos avançando com corredores azuis, que é realmente com carregamentos eletrônicos existentes, e uma agenda de sustentabilidade da infraestrutura resiliente. O que aconteceu no Rio Grande do Sul em 2024, infelizmente, tem sido algo recorrente. Então, é algo que a gente trabalha em equipe lá, e vários diretores que lideram esse caso, até o diretor Felipe acompanha conosco, que é justamente a gente ter uma política pública, direcionar 1% da tarifa, que aparentemente é pouco, para projetos que você antecipem as soluções. Os novos projetos, eles estão vindo já com MET zero, carbono neutro. Isso ajuda também e estimula a financiabilidade. Falando da Serra das Araras, eles emitiram pelo BNDES 10 bilhões de debêntures, sendo que 3 bilhões foram de debêntures verdes. Ou seja, fantástico. Você tem que ter uma cobrança, mas também que estimula esse processo. Enfim, N questões que a gente tem avançado de tecnologia e experiência. E paralelo, igualdade de gênero, que é um tema premente e urgente. Primeiro que no início do governo de 2023 teve uma assinatura de um acordo entre o Ministério dos Transportes, entre o Ministério de Direitos Humanos, o Ministério da Mulher, de realmente estimular ali posições de lideranças nas companhias do privado. E isso tem acontecido. Você olha o setor de ferrovias, várias companhias dessas têm mulheres em posições de direção, de vice-presidência. Isso já é um passo importantíssimo. Com relação ao NTT, desde que eu cheguei, e é uma inquietação que eu sempre tive, é de realmente ter mais mulheres em postos de liderança. Hoje, no terceiro nível de gestão, gerências, nós temos mais de 36% de mulheres em cargos de liderança. Hoje, nas superintendências, nós não tínhamos nenhuma mulher. Hoje, desde que a gestão que assumimos, nós temos 2 mulheres já assumindo. E faremos, sim, uma visão, uma reflexão para essa composição política técnica, que nós também tenhamos mulheres na direção das agências reguladoras. E mais do que medir, nós temos que ter políticas de incentivo, de trazer uma forma mais atrativa. Nós conseguimos criar também um ambiente na agência de amamentação, de convivência, para justamente as lactantes que estão ali regressando ou que estão de teletrabalho e vão eventualmente ali na agência, elas possam ter possibilidade com relação a ter um ambiente confortável, seguro ali para poder amamentar seu filho, de trazê-lo. É um olhar do humano, porque a gente vê muito valores de quilometragem de rodovias, bilhões de investimentos, mas infraestrutura é feita do quê? De pessoas para pessoas. Muito legal. E um outro projeto que eu também tenho tentar dar atração ali, acredito que esse ano a gente consiga desenrolar bem, é um projeto liderado pelo Conselho Nacional de Justiça, começou na época do ex-presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, e o presidente Edson Fachin tem tocado no CNJ, que é um chamado Programa Pena Justa, que é o quê? Pegar trabalhadores, detentos, oriundos do sistema prisional, e muitos sabem que quem estuda e trabalha tem a possibilidade de redução da pena. Com essa carência de mão de obra que estamos vivendo, é poder colocá-los trabalhando em algumas frentes de obra que supra a necessidade dos nossos projetos e, paralelo a isso, você ressocialize com uma nova atividade e também reduz a pena. Então, nós estamos com alguns projetos interessantes com a Nova Rota, no estado do Mato Grosso, estamos olhando com a Via Araucária, no estado do Paraná, e vamos olhar com outros concessionários para poder estimular isso. Enfim, nós temos que olhar o ESG em todas as suas frentes. Econômica, a sua frente social e ambiental e a parte de governança. Eu vejo que nós estamos vivendo realmente um ciclo virtuoso. Muito legal. A gente tem um IBI social aqui também, e esse projeto a gente vai querer acompanhar de perto, e acho que é muito interessante essa parte dos detentos, né? Acho que é uma coisa bacana da gente abraçar junto com vocês. É isso, vamos trabalhar juntos, trabalhar em rede. Muito bom. E a pesagem, eu acho que depois eu vou falar com o Bruno Pinheiro, que também vai ter o interesse assim, aí no observatório, em conversar, né? Em âmbito de observatório. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Doutor Guilherme, eu vou passar para as suas considerações finais. Primeiro, agradecer muitíssimo aí toda a sua disposição de ter ficado aí com a gente mais de 1 hora nesse bate-papo, que não considero nem um pouco uma entrevista, acho que foi um bate-papo mesmo, uma conversa sobre o setor, conhecer também a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a qual eu cobri durante muitos anos, né, quando estava na Agência Infra ou no BNews, enfim, fui como repórter, né. Hoje só vejo o tanto que ela evoluiu e agradecer a todos, não só a você, mas toda a sua equipe por todo esse tempo. Muito obrigado. Thales, eu que agradeço muitíssimo mais uma vez a oportunidade de poder aqui dialogar, prestar contas, mostrar os nossos projetos e com as perguntas e discussões me traz até reflexões e provocações o que a gente tem que aperfeiçoar.
Repito também minha honra de poder compartilhar essa experiência com o professor Mário Povia, que é um expoente aqui do conhecimento do setor de infraestrutura como um todo, não apenas portuário, tanto é que preside aqui o IBI, uma honra e parabenizá-lo pelo trabalho, deixar registrado isso, e também trazer que essa transformação que a gente tem vivido no Brasil na infraestrutura como um todo. Quando cheguei na agência, finalizando, tínhamos 12 mil quilômetros de rodovias concedidas, hoje finalizei 2025 com 16, vou finalizar 2026 com 19 mil e 27 chegaremos a 25 mil quilômetros de rodovias. Bilhões de investimentos, milhares e milhões de empregos gerados, mas mais do que isso é uma agenda de Estado, de realmente transformar um país e deixarmos de lado o gerúndio de país em desenvolvimento e, de fato, nós tornarmos esse país desenvolvido, que é a vocação que ele tem, e trabalhando em rede, nós conseguiremos fazer isso. Perfeito. E conte com a Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos, com o Instituto Brasileiro de Infraestrutura, para todas essas demandas do setor, para esse crescimento e para essa política de Estado continue sendo efetivamente implementada. Mário, suas considerações finais? Só agradecer, Guilherme, a deferência para com a gente aqui, da tua presença, do teu tempo aqui conosco e, claro, parabenizar todo o trabalho que vem sendo feito. Você já tem história no setor, né, desde da CNT, agora na NTT, já os dois mandatos, digamos assim, né, e muito bacana, né, agora eu vou falar como cidadão, né, ver pessoas engajadas como você, né, no comando desse processo. Isso nos enche de esperança, porque o cenário é desafiador, a gente sabe as dificuldades todas, e só com resiliência e com vocação, não é que a gente consegue superar tudo isso, e a gente vê isso em você. Então, parabéns e obrigado por estar aqui com a gente. Mário, eu que agradeço mais uma vez e fico aqui muito feliz de ver instituições como essas, que tão pouco tempo de criação já têm impactado e atuado em pautas de várias frentes. Pautas econômicas, pautas sociais, pautas ambientais, ou seja, que tenham mais atuações como essa, e vida longa e parabéns ao IBI, a você, ao Thales e toda a equipe. Obrigado. Obrigado. E você curta, se inscreva no canal, acompanhe nas redes sociais, porque nós seguimos em busca de uma infraestrutura forte no país.